Olá, eu sou Solange Matilde, psicóloga e psicooncologista, com mais um programa Missão de Amor, uma jornada pessoal para a cura. O nosso tema hoje é personalidade, estresse e câncer. No programa anterior nós falamos um pouco de estresse, hoje nós vamos adicionar a personalidade junto às questões do câncer. Lembrando que o nosso objetivo sempre é trazer informações para você que está passando por uma experiência de ter câncer, para os seus familiares, ou para aquelas pessoas que se interessam pelo tema, e também para aquele que quer fazer de modo preventivo algum tipo de aprendizagem nessa área. Na verdade, as informações que nós passamos servem para qualquer tipo de doença, principalmente as doenças crônicas. Quando nós falamos personalidade, certamente você deve estar perguntando: qual será a minha personalidade? Então, a grande questão a se responder, quem sou eu? Uma questão filosófica, que nós deveríamos sempre estar perguntando, né? Em determinados momentos da nossa vida, ou talvez muitas vezes no ano, quem sou eu? Com a finalidade de descobrirmos um pouco mais sobre nós mesmos, como nós funcionamos, como nós nos relacionamos, como nós vivemos nesse mundo, que existem muitas mudanças e nós temos que ter comportamentos adaptativos. Nós já falamos sobre estresse e que todos nós vivemos sob estresse e a ideia do estresse é de você se acomodar a uma situação. Portanto, algumas pessoas se adaptam muito bem às mudanças que existem na vida e outras pessoas têm uma adaptação ruim. E se você manter um estresse crônico durante um período bastante grande, você pode debilitar o seu organismo, baixando o seu sistema imunológico. Portanto, ficando vulnerável a muitas doenças. Mas voltando um pouquinho à personalidade. Quando nós perguntamos quem sou eu, qual é a minha identidade, a gente sempre relaciona nome, a idade, a sexo, gênero, o nosso endereço, o nosso RG, o nosso CPF, mas muitas vezes quando desenvolvemos uma doença grave e crônica, é acrescido a esta lista um número do nosso prontuário. Muitas vezes nós ficamos nos sentindo este número, né, do prontuário, carecendo de mais atenção, de mais cuidados, mas infelizmente a grande maioria dos hospitais não estão prontos para isso, nem as clínicas. É bem verdade que muitas entidades estão trabalhando firmemente para trazer uma humanização para a linha hospitalar, as UTIs e as clínicas, mas é um trabalho longo de muito tempo. Então, voltando à pergunta quem sou eu? Na questão de personalidade, nós podemos consultar o Google, por exemplo, para vermos o significado de personalidade. Na sua grande maioria, resume-se o seguinte, que é um conjunto de características psicológicas que determinam padrões de pensar, de sentir, de agir. Ou seja, a individualidade da pessoa no seu contato social. Então, a personalidade traz diversas características que nós precisamos conhecer. Diante desta identidade, desta personalidade, nós reagimos às tensões diárias, baseadas nas convicções que nós temos de quem somos nós. Né? Certamente nós temos algumas convicções em relação a isso, além do número do nosso RG. Nós também temos convicções sobre o que o outro espera que eu seja. Isso naturalmente traz uma série de conflitos. Eu também preciso saber, essas características vai me levar a reagir de como eu devo estar no mundo, quais são as exigências que esse mundo me traz e como eu devo me comportar diante do meu patrão, diante da minha esposa, do meu esposo, da minha namorada, do meu namorado, diante do meu professor, diante das autoridades do centro espírita,
com as pessoas na sociedade. Então, eu tenho uma expectativa e os outros também. Né? Então, normalmente, nós temos bastante situações em que pedem para nós que assumamos diversos tipos de atitudes. E essas atitudes estão todas dentro da nossa personalidade. E ela pode trazer uma série de conflitos quando o nosso eu interior não está muito bem aliado com o que o mundo espera de nós. Nós precisamos tomar diversas decisões durante a nossa vida e esses estados, essas tomadas de decisões geram estados emocionais. Possivelmente uma pessoa tomaria uma atitude e uma outra tomaria uma outra atitude diante da mesma circunstância. Então, esses estados emocionais podem gerar estresse, né? E o estresse, a gente já comentou sobre isso, tem uma grande conexão com o câncer. Mas será que tem uma conexão com a personalidade? Essa é uma pergunta bastante interessante. Até tempos atrás, realmente havia uma ideia sobre tipos de personalidade e câncer. Havia, a princípio, a personalidade A era uma personalidade cardíaca e tinha um outro tipo de personalidade que ficou relacionada com câncer. Contudo, atualmente, isso caiu por terra. Né? Existe uma variação muito grande de características pessoais que podem ou não elevar os níveis de vulnerabilidade a câncer. Quando nós falamos vamos falar em perfis e não personalidades. O Dr. Laurence Lechamp, que escreveu um livro muito interessante, que se chama O Câncer como Ponto de Mutação, ele estudou pessoalmente diversos pacientes. Ele pegou lá um grupo de 500 pacientes e ele começou a notar que essas características eram mais frequentes em seus pacientes que em outros. Por exemplo, esses pacientes que já estavam com câncer tinham um sentimento de isolamento e desespero constante em suas vidas. Ou melhor, ele não lidava bem com essas questões de isolamento e de desespero. Ele tinha uma energia focada num único objetivo. Um exemplo disso é, por exemplo, aquela mulher que se casa e acaba abandonando a vida pessoal e se dedica integralmente à família ou ao marido. Ela acaba deixando de fazer uma série de coisas com ela, desenvolvimento de carreira, cuidados com a sua saúde, porque ela fica muito focada na família. Então, é uma característica de pessoas que desenvolvem câncer, colocar o foco fora dela. Talvez um emprego que ela se dedique demais, né? E na ausência desse emprego, ela começa a se sentir um pouco despersonalizada, porque ela se abandona. Essas pessoas geralmente têm um assunto ou pessoas que é o centro da sua vida. Ela se abandona, vai lá nas suas prioridades, ela vai lá para o final da fila e coloca todo mundo na frente da fila. Então, são pessoas que têm outras pessoas como centramentos de sua vida. De alguma forma, ele também percebeu que escapou da mão dessas pessoas esse controle sobre os relacionamentos, sobre estar sentado na vida de outras pessoas, e esse desespero ficou engavetado. Quando isso se fugiu à mão dessa pessoa, ela começa a entrar no isolamento e no desespero, com o sentimento de que perdeu o controle. E quando ela volta para si, ela encontra muito pouco em relação ao que ela pensa que ela é, porque ela ficou muito na expectativa do que o outro desejava dela. Então, quando volta-se para si, descobre que tem um grande vazio. E aí vem as sensações de desespero, de isolamento e de muita angústia. Outros pesquisadores também foram atrás desses perfis ou dessas características das pessoas para confirmar algumas coisas que o Lechamp colocava. E eles perceberam que essas pessoas não tinham ligações significativas, né? Então, não tinham relações profundas e duradouras. Se relacionava até com as pessoas mais íntimas da família, como, por exemplo, pai, mãe, esposo, esposa ou filhos, com um certo distanciamento. Também demonstravam raramente o que sentiam, tinham uma dificuldade em demonstrar as suas emoções. Então, aparentemente, se tornavam pessoas bastante controladas, mas, na verdade, elas estavam engolindo as emoções. Tinham pouca vitalidade porque o ego o tempo todo estava
reagindo com suas defesas, então a energia corporal física acabava ficando um pouco mais baixa. Naturalmente, essas pessoas caminhavam para a depressão também. Apresentaram também sentimentos de impotência e novamente confirmaram os sentimentos de desesperos. Tinham também dificuldades com perdas e separações. Veja, perdas e separações todos nós temos, mas algumas pessoas lidam muito mal com isso. Adoecem, ficam deprimidas, então é neste nível, né? A pessoa não sabe lidar muito bem com perdas e separações. Também tinham dificuldade de expressar os seus sentimentos mais negativos. Exemplo disso é raiva, né? Então a pessoa sempre tinha um comportamento mais frio, mais reservado e raramente expressava essas emoções que são mais negativas, tipo tristeza, raiva e angústia. Costumavam rejeitar a afeição dos outros, mesmo quando eles queriam, né? Então, tinha uma dificuldade de se relacionar com as outras pessoas, receber afeto e oferecer afeto. Então, são características bem típicas de pacientes que desenvolvem câncer. Eu vou dar um exemplo disso para vocês. É um exemplo de uma mulher de 40 anos, viúva há 1 ano, ela tinha um câncer de rim já avançado e com metástase. E quando ela chegou ao médico, o médico fez o diagnóstico, fez uma cirurgia e percebeu que não tinha muita coisa para se fazer. Ela tinha um rancho onde ela vivia com o marido que havia falecido. E quando ela chegou no hospital, ela já chegou numa situação bastante difícil. E o médico disse para ela, olha, infelizmente nós não temos muito o que fazer. Nós pedimos que a senhora volte para a sua vida e aguarde o fim dos seus dias. Pois bem, ela voltou para o rancho. Curiosamente, ela se apaixonou por um dos trabalhadores. O câncer desapareceu. Ela ficou muito bem, se casou novamente e ficou muito bem durante 5 anos. Não tinha sinal nenhum de doença. No entanto, esse segundo marido, depois de 5 anos, desapareceu levando todas as economias. Imediatamente o câncer voltou e ela foi a óbito. Então, como podemos ver nessa história, há realmente uma ligação entre estados emocionais e doenças crônicas, especialmente o câncer. Nós temos realmente uma participação no desenvolvimento da doença. Nós não fazemos nenhuma doença, mas participamos ativamente. O estresse crônico contribui para o aparecimento de doenças graves. Os estados depressivos também, porque baixa o nosso sistema imunológico. E a dificuldade de expressar os nossos sentimentos também pode contribuir para o aparecimento de um câncer ou de doenças graves. E agora eu pergunto novamente para você, você sabe quem você é? Já consegue responder a pergunta quem sou? Se por acaso você se identificou com algumas coisas que eu falei aqui, o caminho é a busca do autoconhecimento. Lembra que nós falamos lá no início, um dos slogans do nosso programa, que é uma jornada pessoal para a cura? A jornada pessoal para a cura é através do autoconhecimento. Do autoconhecimento não só das suas emoções, do jeito que você funciona, mas também do seu corpo. É importante que você desenvolva relacionamentos profundos e significativos. Você tem parentes que te amam, pessoas disponíveis para isso e talvez você que esteja bloqueando tudo isso. Então, nunca é tarde para desenvolver esses relacionamentos profundos e significativos. Busque uma rede de apoio. Família e amigos sempre serão importantes. As pesquisas mostram que quem tem boas redes de apoio se curam mais facilmente. Cultive o bom humor, né? Dê muita risada. E se você não sabe como fazer isso, peça ajuda. Isso é possível de ser aprendido. Cultive a alegria. Nós já demos alguns exercícios para trabalhar a alegria, fazer com que o seu cérebro se sintonize com a alegria. Na verdade, não há limite, nem de idade, nem de cor, nem de raça, sexo, para que você comece agora a reagir. Antes que você tenha um câncer, será que você precisa ser convidado a ter uma doença crônica para mudar a sua vida? É muito importante que você comece a fazer isso agora. E se você está em diagnóstico, está em tratamento, aí nós temos que imprimir mais velocidade com relação a tudo isso. Permita
como o próprio Dr. Lechan falou, que o câncer seja um ponto de mutação na sua vida. E não um ponto em que te desespere, que te leve para a depressão e pode ser, muitas vezes, ao óbito. Né? Então, vamos reverter. Se eu sou capaz de participar, né, de contribuir para o desenvolvimento de uma doença, certamente eu também sou capaz para o caminho do desenvolvimento da saúde. E é nesse sentido que nós convidamos você para que retome a sua vida, busque os seus valores, busque novas coisas para fazer e transmute a sua vida. Nós gostaríamos de agradecer a sua atenção e gostaríamos que você divulgasse o nosso programa, fizesse perguntas, fizesse críticas, mandasse algum tipo de mensagem. Nós ficaríamos muito gratos com a sua participação. Você já sabe que existe um link aí de Facebook, de Twitter e até os nossos e-mails logo abaixo do vídeo que você pode clicar e enviar um e-mail. Nós agradecemos a sua atenção e estamos aqui para poder ajudá-los nesse momento bastante difícil na sua vida. Até o nosso próximo programa.